Obrigado. É uma conversa séria. Então, uma conversa séria, como você tem formação histórica, né? Você é formado na história, né? Sim. Então, eu vou fazer uma referência breve de 30 segundos ou 1 minuto, uma referência histórica. Não tem nada contra? Sim, por favor? Então, de que começaram as nossas relações com a Ucrânia? De onde surgiu a Ucrânia? O Estado russo começou a se formar como Estado centralizado e é considerado o ano de criação do Estado russo em 862, quando os cidadãos de Novgorod, tem essa cidade, Novgorod, convidaram o príncipe Húrik da Escandinávia, dos Varangianos, para reinar. Em 862, em 1862, a Rússia celebrou o 10º aniversário de sua criação de Estado. Em Novgorod tem até um monumento dedicado ao 10º aniversário do país. Em 882, o sucessor de Húrik, o príncipe Oleg, que desempenhava o papel de regente do filho mais novo de Húrik, e Húrik já tinha morrido nessa época, veio para Kiev. Ele retirou do poder 2 irmãos, que aparentemente já foram membros do esquadrão de Húrik, e assim a Rússia começou a se desenvolver, tendo 2 centros, em Kiev e em Novgorod. A próxima data muito significativa na história da Rússia é 988. É o batismo da Rússia, quando o príncipe Vladimir, o bisneto de Húrik, batizou a Rússia e aceitou a ortodoxia, o cristianismo oriental. E a partir de então, o Estado russo centralizado começou a se fortalecer. Porque tem um único território, laços econômicos únicos, uma língua comum, e depois do batismo da Rússia, uma fé, uma religião e o poder do príncipe. Então, o Estado russo centralizado começou a se formar dessa forma. Mas por várias razões, após a introdução da sucessão ao trono, também na Antiguidade, na Idade Média, por Yaroslav, o Sábio, um pouco mais tarde, depois da sua morte, a sucessão ao trono foi complexa, não foi passada diretamente do pai para o filho mais velho, mas do falecido príncipe para o seu irmão, depois para os seus filhos em linhas diferentes. Tudo isso levou à fragmentação da Rússia, um Estado único, que começou a se tornar único. Não tem nada de especial nisso. A mesma coisa acontecia na Europa, mas o Estado fragmentado russo tornou-se uma presa fácil para o império de Genghis Khan. Seus sucessores, Batu-Khan, chegaram à Rússia, roubaram quase todas as cidades, destruíram quase todas as cidades. A parte sul, onde ficava Kiev, aliás, algumas outras cidades simplesmente perderam a independência, e as cidades do norte mantiveram a parte da sua soberania. Eles pagavam homenagem à horda, mas mantiveram parte da sua soberania. E então o único Estado russo começou a tomar forma, com o centro em Moscou. A parte do sul das terras russas, incluindo Kiev, começou a gravitar gradualmente em direção a outro imã, ou seja, em direção ao centro que se estava formando na Europa. Este foi o Grão-Ducado da Lituânia. Foi até chamado de lituano-russo, porque os russos consistiam uma parte significativa desse estado. Eles falavam russo antigo, eram ortodoxos. Mas então ocorreu uma unificação, a união do Grão-Ducado da Lituânia e do Reino da Polônia. Alguns anos depois, outra união foi assinada já na área espiritual e os padres ortodoxos submeteram-se à autoridade do Papa. E assim, essas terras passaram a fazer parte do Estado polaco-lituano. Mas durante décadas, os polacos têm estado empenhados na
polinização dessa parte da população. Introduziam a sua língua, começaram a introduzir a ideia que não são inteiramente russos, que porque vivem no limite são ucranianos. Inicialmente a palavra ucraniano significava que a pessoa vive na periferia ou, de fato, está envolvida, por exemplo, no serviço de fronteira. Não significava nenhum grupo étnico específico. Então, os poloneses fizeram tudo o que podiam para polonizar essa parte das terras russas, com bastante severidade, ou seja, crueldade também. Tudo isso levou ao fato de que essa parte das terras russas começou a lutar pelos seus direitos e escreviam cartas para Varsóvia exigindo que os seus direitos fossem respeitados, para que as pessoas fossem enviadas para cá, inclusive para Kiev. E quando foi isso? Perdi a conta, em que anos? No século XIII. Isso foi no século XIII e XIV. No século XIII. E então, eu vou falar o que vai ser depois, eu vou nomear as datas, para que não tenha confusão. Então, em 1654, um pouco antes até, as pessoas que controlavam o poder nessa parte das terras russas dirigiam para Varsóvia, repito, exigindo que pessoas de origem russa e de fé ortodoxa fossem enviadas para eles. E quando Varsóvia não respondeu nada e praticamente rejeitou essas exigências, eles começaram a dirigir a Moscou, para que Moscou os acolhesse. Para que você não pense que eu inventei alguma coisa. Pronto, eu vou dar esses documentos para você. Não estou achando que você está inventando alguma coisa, não. Não, mesmo assim. São documentos do arquivo, são cópias, são as cartas de Bogdan Khmelnytsky, o homem que controlava então o poder nessa parte das terras russas, que chamamos agora de Ucrânia. Ele escrevia para Varsóvia exigindo respeito dos seus direitos e depois de ser recusado, começou a escrever para Moscou pedindo que Moscou acolhesse, o czar de Moscou os acolhesse. Eu vou deixar esses documentos para você, tem tradução para russo, depois vai traduzir para inglês. A Rússia não concordava em aceitá-los imediatamente porque achava que ia começar a guerra com a Polônia. E em 1654, o Zemsky Sobor, era um órgão representativo do poder do Estado da antiga Rússia, tomou a decisão que essa parte das terras da antiga Rússia tornou-se parte do reino moscovita. E, como esperava, começou a guerra com a Polônia. Durava 13 anos, depois foi concluída uma trégua de paz, e logo após a conclusão deste ato, em 1654, 32 anos depois, foi concluída a paz com a Polônia, paz eterna, como se dizia então. E essas terras, toda a margem esquerda do Dnieper, incluindo Kiev, foram para a Rússia, e toda a margem direita do Dnieper permaneceu com a Polônia. Então, durante a época de Catarina II, a Rússia devolveu todas as suas terras históricas, incluindo o sul e o oeste. Tudo isso continuou até a Revolução. E antes da Primeira Guerra Mundial, aproveitando essas ideias de ucranização, o Estado-Maior austríaco começou muito ativamente a promover a ideia de Ucrânia e ucranização. E é claro para quê? Porque às vésperas da Guerra Mundial, é claro, tinha um desejo de enfraquecer um inimigo potencial. Tinha esse desejo de criar condições favoráveis na zona fronteiriça, essa ideia que uma vez nasceu na Polônia, que as pessoas que vivem nesse território não são completamente russas, são supostamente um grupo étnico especial, os ucranianos, começou a ser promovida pelo Estado-Maior austríaco. Também surgiam teóricos da independência ucraniana no